Deixa eu compartilhar o link da live aqui, Wilbur. Deixa eu só compartilhar com alguns amigos, que agora tem coisa boa. Agora o senhor traduziu o Novo Testamento, né? Deixa eu só compartilhar a live aqui com alguns amigos. Já tem uma pessoa que chegou, que normalmente leva um tempinho para a galera chegar na live. Compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui. Pirataria. Liga. Esses dois grupos aqui. Isso. Bem. Gente, boa noite. Mais uma live mensal com o Igor Piquerg. E hoje é uma coisa especial, porque um monte de gente fica perguntando: quando é que sai a tradução do Novo Testamento? Quando é que sai a tradução do Novo Testamento? Bom, Wilbur, é todo seu aí. Tá aqui, ué. Tá aqui. O Soberano Criador já falou. Eu creio que pode até comprar no amazon.com.br. Nem sempre... E aí? Tá Não, bom? o link tá na descrição. O link tá na descrição para quem quiser comprar dessa live. Tá na descrição. Uhum. O link. Mas certamente a Amazon aqui no Brasil nem sempre disponibiliza assim os meus livros, mas parece que esse aí agora está disponível no Brasil. Caso contrário, está disponível nos Estados Unidos, na Inglaterra, quer dizer, o UK, né? Ou mesmo na Austrália. Você querendo comprar na Austrália, se bem que de lá para cá é uma frete de respeitar. Mas creio que está disponível no Brasil. Só que não é impresso aqui, eles têm que pedir dos Estados Unidos. Perfeito. Mas então, esse livro que o senhor está trazendo para a gente é a tradução do senhor já, o Novo Testamento em grego, para o português, né? Sim. Deixa eu explicar com cuidado. Eu já tinha, você sabe, naturalmente, traduzido o texto grego Família 35 para o inglês. Mas a tradução para o português, eu não fiz meramente uma tradução do inglês, não. Eu fui muito criterioso consultando o texto grego. Tanto foi assim que eu fiz algumas alterações, inclusive na tradução para o inglês, quer dizer, a partir da... Porque eu vinha sempre... Agora, isso, o texto em si, naturalmente as notas de rodapé são minhas, não são palavras de Deus, e isso aí eu traduzi direto do inglês para o português. O apêndice com 56 itens, mas já estava na primeira edição, que só tinha os 4 evangelhos. Então, o apêndice segue assim, igualzinho como já foi. Mas o Novo Testamento deve ter por volta de 5.000 notas de rodapé, e essas notas são minhas, né? Mas a tradução em si, eu fui muito criterioso, traduzindo com cautela e esmero o próprio texto grego. Perfeito. Eu antes de iniciar a live aqui, eu tomei um susto, né? Porque eu achei que o Wilbur tinha traduzido 2 livros, né? Mas esse, O Soberano Já Falou, é o nome que o senhor deu para a sua tradução em português, né? Exatamente. Assim como eu fiz no inglês também. Em inglês é The Sovereign Creator Has Spoken. É o Novo Testamento, é o título que eu dou. Eu sou meio malicioso, eu estou fazendo questão de chamar a atenção para o fato que é o soberano criador que está falando. A palavra é dele. Então eu coloco isso já na capa. Perfeito, perfeito. Vocês podem ver aí que o Burpkerg não tá com frio não, cara. Aqui em São Paulo tá um frio desgramento, mas o Bur tá lá em Brasília, no calorzinho de Brasília. Não, lá fora na rua não está tão calor não, mas é que eu aqueço aqui o meu apartamento, então aqui dentro é mais confortável. Lá fora eu também estaria de casaco. Mas estou aqui dentro. Entendi. E o senhor levou em média quanto tempo desde do momento em que o senhor falou, eu vou começar a fazer essa tradução em português? Quanto tempo o senhor levou para fazer a tradução do Novo Testamento em português completo, de Mateus Apocalipse? Eu não fiz o cálculo, mas foi mais que 3 anos.
Eu Nossa. achava que ia ser menos, mas houve muitas interrupções. E depois, como eu entendi, por fim, realmente levar a sério e fazer uma coisa esmerada, então levou mais tempo. Não sei se chegou a 4 anos, mas mais que 3 anos foi. Hum. Me permita fazer uma pergunta com relação à família 35. Quanto tempo, depois que o senhor estabeleceu a metodologia para a família 35 em grego, quanto tempo levou para o senhor estabelecer, é, é, dentro dos critérios, a família 35 inteira? Que o senhor publicou em 2012, né? 2013. O senhor Bom, levou. eu não sei se eu entendi perfeitamente a sua pergunta. Ah, o, o texto grego, Família 35, foi publicado no começo de 2014. Eu Deus abriu os meus olhos, assim, me deu a chave, o segredo para a família 35 em 2002. Então, houve um intervalo de 12 anos. Hum, Mas, nesse tempo, primeiro eu tinha que baixar um texto grego, nu e cru, para poder trabalhar com ele dentro do meu computador, que isso aí não é tão fácil sempre. E depois eu tive que cotejar manuscritos para estabelecer empiricamente qual seria exatamente a forma arquetípica da família 35. A, a coesão interna de tamanha que, com meramente 3 ou 4 manuscritos, você pode bolar um, um arquétipo assim provisório, como eu fiz, porque o erudito de outro século, o Scrivener, ele havia cotejado talvez 50 manuscritos que ele achou lá por perto na Inglaterra, assim, no Museu Britânico, como era então, agora chama biblioteca e tal. E ele publicou o resultado de seus cotejos. Então, meramente aleatoriamente, ele não estava sabendo de nada, ele meramente pegou, mas como qualquer manuscrito será tipo bizantino, grosso modo, mas ele pegou 3 que eram da família 35, sem saber de nada ele. Mas isso eu já tinha, através do aparato crítico de Hodges e Farstein, na Mulher Adúltera e no livro de Apocalipse, eu já tinha atinado. Então eu sabia por onde rastejar, quer dizer, onde procurar e tal. Só com, só com os 3 manuscritos de Scrivener, eu bolei um arquétipo provisório da família. É claro que eu tive que fazer alterações, mas, assim, num livro do tamanho de Mateus, digamos, acho que eu não fiz mais do que 1 dúzia de alterações, quando muito 2 dúzias, assim, e tudo, não fosse palavra de Deus, a gente chamaria de café pequeno, se tem artigo, se não tem, a sequência relativa das palavras. Enfim, coisas pequenas, às vezes questão de uma letra que não fazia diferença na tradução, no sentido. Mas então, eu fui cotejando manuscritos. Cheguei ao momento que eu tinha cotejado, digamos, 16 manuscritos, aí eu já estava ficando mais confiante, né? Porque agora eu estava com uma base mais sólida, mas eu segui cotejando, cotejando, até que agora, nos livros menores lá, nas cartas, pelo menos sempre mais de 30 manuscritos já cotejei. Nos 4 evangelhos já cotejei mais de 50 para cada evangelho. E com isso, então, eu tenho uma base científica, empírica, sólida, incontestável, para dizer, ó, está aqui a forma arquetípica da família. Isso aqui, sem arrodeios, é uma questão de ciência, é uma questão de prova, está aí. Mas foi um processo que a coisa foi evoluindo. Eu comecei com Mateus, eu fui pelos livros. Aliás, acho que não, acho que comecei mesmo foi com as cartas gerais. Por quê? Porque foi
foram as 7 cartas gerais, onde aquele instituto em Münster, na Alemanha, eles que têm, assim, o maior acervo de microfilmes e manuscritos, mais de 2.000 manuscritos corridos, praticamente 3.000 agora, mas como eles publicaram primeiro a série de Text und Textwert, em alemão, né? É uma série muito interessante. Eu tenho aqui a coisa completa. Eles já fizeram o Novo Testamento inteiro, menos a segunda metade de João. Mas tudo a mais eles já fizeram, eu tenho. São, sei lá, 20, 30 volumes. Eu gastei um pequeno dinheiro nisso. Mas, quer dizer, milhares de dólares, aliás. Mas o interessante desse projeto, as 7 cartas gerais que eles fizeram primeiro, naquele tempo, ainda o Kurt Aland ainda vivia, e ele era o chefão lá daquele instituto. Ele preparou para o Novo Testamento inteiro, acho que uma lista de 1.000 lugares, mais ou menos, assim, onde tinha variação entre os manuscritos, que ele achou que de interesse suficiente para justificar fazer o que fizeram então. A respeito desse número muito reduzido de jogos e variantes, em todo o Evangelho de Mateus, por exemplo, eu acho que não passou de 50 e pouco, era muito pouco. Mesmo assim, como 3 ou 4 dava para definir a família 35, me ajudou. Mas nas 7 cartas gerais, isso já faz tanto tempo, foi bem no começo, mas acho que tem mais ou menos 102, se a memória me serve, jogos e variantes espalhados pelas 7 cartas gerais. Quer dizer, Tiago ajuda. A respeito desses jogos, somente esses jogos, mais nada, mas eles cotejaram todos os manuscritos praticamente que eles tinham. Quer dizer, em torno de 500 manuscritos, se não me lembro bem, 450, 500, só para aqueles 100 jogos de variantes nas 7 cartas. Mas, moço, um cotejo de praticamente todos os manuscritos, mesmo assim numa seleção limitada de jogos e variantes, mas isso é um subsídio precioso. Isso é fato, isso é evidência, isso é a essência da coisa. Com isso, foi possível já identificando praticamente o que seria a identidade inteira assim, da família 35. No caso das 7 cartas gerais, são 83, 84, creio, manuscritos que perfazem a família 35. E desses eu já cotejei por completo 34, mas onde tem divisão interna na família, eu já verifiquei 78 de 83 ou 4. Então, praticamente, eu já verifiquei 100% da família em todo lugar onde tem qualquer divisão mais expressiva entre os manuscritos, digamos, de 25% para mais. E com isso, então, eu tenho simplesmente uma base totalmente sólida, incontestável, incontornável. Eu sei qual é o arquétipo da família e fim de papo. Quer dizer, não tem por onde correr. É uma coisa empírica, científica, totalmente sólida. Pois bem, com todas as limitações, mas essa série da Text und Textwert, sendo que no jogo de variantes que trataram praticamente todos os manuscritos que tiveram, em Marcos eles foram mais assim generosos, acho que eles cotejaram mais ou menos 100 jogos de variantes para Marcos, faz muito tempo, estou esquecido, mas eles cotejaram 1.500 manuscritos. Ora, homem, aí praticamente mata a charada, quer dizer,
Sim, tem mais uns 200, mas esses mais uns 200 não vão alterar o quadro científico que você tem com 1.500. Agora, infelizmente, só cotejaram tudo isso para aqueles jogos de variantes. Mesmo assim, no caso de Marcos, se fizeram 100 aí, foi o suficiente para me dar subsídio tranquilo quanto aos manuscritos que fariam parte da família. Então, eu tive assim essa ajuda, digamos, do outro lado. Então, eles estão nem aí. O Kurt Aland era inimigo do texto bizantino. Ele mesmo disse, assim, com todas as letras, que os manuscritos bizantinos não tinham nenhuma contribuição a dar na procura pela forma original do Testamento. Assim na lata, quer dizer, ele foi muito taxativo na sua rejeição da grande massa bizantina, meramente 95% dos manuscritos. Felizmente, a nova geração que agora controla lá em Münster, eles mudaram. Agora estão dizendo que a massa bizantina é necessariamente antiga. Isso já melhorou muito. Quer dizer, já estamos no caminho certo. Mas então, mesmo assim, apesar de tudo, esse outro lado me forneceu subsídios preciosos, assim, científicos muito úteis. Daí, então, por exemplo, Marcos, eles só fizeram 100 jogos. Mas são mais de 1.000 jogos, seriam. Você faz uma coisa completa. Mas o que eles fizeram, me deram na mão a identidade dos manuscritos que perfazem, que compõem a família 35. Aí lá vou eu e eu vou cotejando letra por letra, de fora a fora, esses manuscritos. Quer dizer, já disse, já fiz mais de 5, já cotejei mais de 50 para cada um dos 4 evangelhos. Então, o outro lado, mesmo sem querer, às vezes, me ajudou bastante. Agora tem uma nova série que é Edício Crítica Maior, que seria uma atualização de Tischendorf. Por isso o nome em latim, aliás, Edício Crítica Maior. É outra série interessante daquele mesmo instituto. Por enquanto é muito reduzido também. Começaram com as 7 cartas gerais. Aí, agora, de lá para cá, já tem Atos. Acho que só mais isso que tem. Sim, Apocalipse fizeram também, curiosamente. Mas essa série é diferente do texto. O texto no seguinte, texto cotejou praticamente tudo, mas um número reduzido de jogos isolados de variantes. O Edício Crítica Maior está cotejando letra por letra, quer dizer, por completo, os manuscritos que está tratando. Só que eles também ainda seguem o desprezo pelos manuscritos bizantinos. Por exemplo, então, o livro de Tiago deve ter perto de 600 manuscritos, mas eles escolheram 230, uma coisa assim, não me lembro bem, para cotejar, mas cotejaram por completo, quer dizer, letra por letra, 250 manuscritos. Evitando os manuscritos mais bizantinos e rigorosamente rejeitando a família 35, porque para eles é uma coisa, seguindo o que Ivan Somm disse no século XII ou XI, mas também para eles é um texto rigorosamente controlado, só que eles não podem dizer quem fez esse controle. Com isso, mas eles escolheram meramente 2 manuscritos, 2 entre 83. Eles escolheram 2 entre 83 para representar a família 35. Exatamente os 2 com o número menor, quer dizer, cursivo 18 e cursivo 35. Sendo que ambos são
ótimos representantes da família. Então, a família, quanto a isso, está bem representada só com 2 manuscritos, o que você não poderia fazer para qualquer outra linha de transmissão, porque nenhuma outra linha é tão coesa internamente, não existe em qualquer outro lugar, só dentro da família 35. Por isso que eles dizem que é controlado, só que eles não podem dizer por quem. Não existia nenhuma autoridade no mundo capaz de exercer esse controle enquanto, quer dizer, se você joga fora o lado sobrenatural, você exclui Deus e o Espírito Santo, você fala unicamente em termos humanos, é impossível, não tem jeito. Naturalmente, eu incluo o sobrenatural. Então, é isso aí. Não sei se foi isso que você quis ouvir. Na verdade, foi uma pergunta, uma resposta bem mais completa. Mas o senhor levou, então, 12 anos, de 2002 até 2012 a 14 anos, né? De 2012 até 2014. Exatamente. Então, foram 12 anos. 2002 para 2014 são 12 anos. O senhor levou 12 anos para editar o seu Novo Testamento Grego da Família 35. O Miguel perguntou o seguinte: os manuscritos da Família 35 estão disponíveis online em algum lugar? Você tem que saber que os próprios manuscritos estão espalhados em mosteiros e agora bibliotecas e coisas ao redor do mundo. A biblioteca do Vaticano tem o maior acervo, acho que tem mais de 2.000. Isso incluindo lecionários. Acho que o mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, tem o segundo maior acervo e tal. Mas lugares como a biblioteca britânica, lá em Londres, tem centenas. A biblioteca francesa em Paris também acho que tem centenas. Mas ainda tem os mosteiros, tem 20 mosteiros independentes na Península de Monte Athos, onde eu já passei 9 noites, inclusive, mas naturalmente ninguém tem condições de ir vagando pelo mundo, visitando fisicamente todos esses lugares para você pegar na mão esses manuscritos. O que acontece é que, na época da Primeira Guerra Mundial, aliás, um homem por nome de Sanders pegou um dinheiro da biblioteca do Congresso nos Estados Unidos e ele andou pelo mundo fazendo microfilmes de manuscritos. Ele fez microfilmes de tudo que ele conseguia achar. Exatamente, então, esses microfilmes é que esse instituto em München, na Alemanha, tem cópias. A própria biblioteca do Congresso nos Estados Unidos tem microfilmes e alguns outros lugares também tem cópias de microfilmes. Eu também comecei, eu comprando assim duplicatas de microfilmes para poder começar, porque no começo nem existia. Era quando o computador estava começando e tal, e PDF não havia, e era tudo mais complicado. Porque o microfilme é reduzido 20 vezes. Você tem que achar equipamento que devolve e amplia 20 vezes para ter o tamanho normal. Aí não, é uma complicação. Tudo bem. No momento, o lugar onde você vai é exatamente o Instituto, lá em Münster, Institute for New Testament Textual Research. Alguns manuscritos estão disponíveis assim livremente. Qualquer um pode baixar e usar, copiar. A grande maioria, no entanto, estão aí debaixo a proteção do dono do manuscrito, os mosteiros e tal, e você tem que ser um erudito reconhecido e tal, tem que receber permissão específica e especial para você ter acesso à grande maioria dos manuscritos. Eu tenho esse acesso, eu posso baixar, sendo, no entanto, que eles vão aos poucos, esse instituto vai aos poucos transformando os microfilmes em PDF para poder colocar na internet e para você poder baixar.
Então, talvez nem a metade da coleção inteira deles ainda foi disponibilizada assim na internet em forma de PDF. Mas o que tem, tem. Agora, tem um outro grupo, perto de Dallas, Texas, liderado por Daniel Wallace. Eles têm andado pelo mundo fazendo, tirando fotos digitais, a cores, assim, lindas, coisas lindas. E ele disponibiliza essas coisas no canal dele ou no domínio dele. Antigamente você podia baixar, agora não. Nenhuma coisa dele você não pode baixar automaticamente. Se você quer mesmo, então você tem que fazer um screenshot. Quer dizer, você pode trazer para a tela de seu computador, você pode cotejar a partir da tela, mas se você quer, como eu quero, uma cópia no papel, que é muito mais fácil você trabalhar, o único jeito é fazer um screenshot, e aí você passa isso para o computador. Então, isso é tranquilamente fazível, coisa que se pode fazer, mas é trabalhoso, tal e tal e tal. Mas se você quer, é isso. E isso então você adquire gratuitamente, sem pagar nada, a não ser o seu tempo, o seu trabalho, etc. e tal. Agora, se você vai imprimir, então vai papel e tinta, enfim. Mas a coisa maravilhosa daquele grupo lá em Dallas, do Daniel Wallace, é que são a cores, moço, são fotos lindas, assim, perfeitas. Aí não tem mistério, porque quando você está trabalhando com microfilme, é preto e branco. E como muitas vezes tem mais de uma cor de tinta, mas isso aí acabou, você não tem, isso se perdeu com o microfilme. Então, quando em alguns lugares, se o manuscrito já foi danificado, então a tinta já está quase apagada, tal e tal. A letra do copista é ruim. Aí, se você tiver assim uma foto digital, e normalmente se está em PDF, você pode ampliar, e realmente hoje em dia tem recurso que antigamente a gente não tinha. Recurso, digo, para tirar dúvidas quando a situação não é fácil, não é clara. Geralmente a coisa é clara, não tem problema. Quer dizer, a leitura do manuscrito é óbvio, não tem por onde. Ok, algumas vezes há estrago, o manuscrito está danificado, enfim, etc. Aí, enfim. Mas é nesses dois lugares. Certo. Agora, o site do Wallace, como é o nome? É CSTNM. Center for the Study of New Testament Manuscripts, sim, CSNTM, exatamente. Quando ele não tem, quando não faz parte do próprio acervo dele, mas ele te dá o link para Paris, para a Biblioteca da França, ou para Londres, tá? Ou então para o Vaticano, quer dizer, ele te dá o link para você correr atrás. Se ele não tem, mas muitas vezes ele te ajuda te dizendo onde tem, aí vai, porque principalmente a Biblioteca da Inglaterra, eles estão colocando assim seus manuscritos na internet, né? Novamente, aí eles não deixam você copiar necessariamente, mas você vai estar aí. Então, hoje em dia, existem esses recursos. Eu mesmo tenho cópias de mais de mais de 100 manuscritos que eu paguei caro. Hoje em dia, qualquer um pode superar isso, que você pode baixar gratuitamente. Só tem a despesa de imprimir, se você quer, preto no branco. Ou então, se você vai imprimir a cores, aí a tinta de você imprimir a cores é de matar, realmente. Muito caro. Imprimir a cores é muito caro. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor acerca da listagem. O senhor já tem listado o nome de
dos manuscritos que fazem parte da família 35 que o senhor já catalogou em algum livro do senhor? Ou isso é uma coisa que o senhor guardou para o senhor? Se não me engano, este livro aqui, God Has Preserved His Text, tem várias seções, mas tem um apêndice, que é a última seção. Deixa eu ver se está aqui. Sim, nesta edição, na página 291, tem uma lista dos manuscritos que perfazem da família. God has preserved his text. Em português existe, mas só as primeiras duas partes que eu até aqui fiz, depois eu vou completar, mas aqui Deus preservou o seu texto em português. Mas, como que vai estar aqui? Mas não tem um apêndice ainda, então não está aqui em português essa informação. Mas como caiu aqui o microfone, como os números são a mesma coisa, tanto em português como em inglês, então, tanto faz como tanto fez. Você não querendo comprar, pode baixar gratuitamente no meu site, Crunch.org, vai até lá e você pode ver como são números, não é questão de língua, os números são a mesma coisa. Perfeito. Para quem quiser entrar no site do Burpkerg, tá o link na descrição também, tá? Tem um link para baixar o livro do Novo Testamento grego, do Novo Testamento em português, e tem pela Amazon para comprar, e tem o link para baixar. Então, tá aí. Temos duas perguntas aqui. O Cláudio Albuquerque perguntou o seguinte: Adolfo, pergunta ao Pickering sobre a posição dos pais da igreja quanto às variantes textuais utilizadas por eles em cada região específica. Ele está perguntando sobre variação textual dentro dos pais da igreja. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nada. Eu nunca gastei tempo com isso. Não posso responder. Porque o senhor focou em trabalhar a fonte primária, né, que são o Novo Testamento em grego, os manuscritos gregos, né, e não citação de pai da igreja, né? Sim, eu digo o seguinte, para mim, o outro lado vai chiar e tal, etc. coisa, mas para mim, os manuscritos de texto corrido são as testemunhas primárias. Os manuscritos lecionários são testemunhas secundárias. As traduções para outras línguas, como siríaco, latim, copta, e as citações dos antigos cristãos, os pais da igreja, assim ditos, seria evidência terciária, quer dizer, a dificuldade, como eu sou linguista a nível de PhD, a dificuldade com qualquer tradução é que tradução perfeita de uma língua para outra é meramente impossível. A natureza da linguagem não admite, não permite. Ninguém pode. Agora, destarte, qualquer tradução para qualquer língua, assim, siríaco, latim, como queira, não vai servir para as miudezas, assim, variantes grosseiras, aí sim, tá. Quer dizer, se vamos ter ou não a mulher adúltera, que são 12 aí qualquer coisa isso aí fica na cara, porque não tem como esconder. Mas como eu tenho tanta evidência primária, estou nem aí com... Então, o meu aparato crítico, simplesmente, eu não coloco as versões, e muito menos os pais da igreja. Os pais da igreja, citações, supósitos, isso aí é um terreno muito escorregadio. Como assim? Porque você tem que saber se a pessoa que estava escrevendo, se ele estava de fato citando algum texto, se ele estava escrevendo da memória, ou se ele estava meramente aproveitando qualquer trecho tal para seu efeito. Eu sou pregador, já
já preguei, sabe-se lá quantas mensagens, mas qualquer pregador, qualquer pastor que já prega, você sabe que você aproveita textos bíblicos, mas às vezes você altera para o efeito da mensagem que você está dando. Você nem sempre vai dar uma citação perfeita do texto que você está citando ou fazendo menção a ele. Então, esse terreno assim do suposto, o suposto testemunho dos antigos pais da igreja, assim dito, isso é muito escorregadio. Você não sabe o que o homem estava fazendo. Agora, exceção feita. Em alguns poucos casos, o homem transcreveu, assim, 10 versos, 12 versos, assim, uma passagem. Aí sim, se ele transcreveu uma passagem, aí ele está provavelmente transcrevendo porque poucas pessoas teriam isso decorado na cabeça de sorte que poderia escrever assim de cor. Talvez, mas isso também você não sabe. Então, como eu estou cheio, quer dizer, as evidências primárias, quer dizer, os textos manuscritos, os manuscritos de texto corrido, são tantos, não precisamos das antigas versões e nem também dos pais da igreja. Isso do meu lado. Agora, do outro lado, eles começando com o pressuposto de um texto perdido, eles começam dizendo, primeiro, eles nem acreditam que o Novo Testamento seja inspirado. Mas com isso, então, de que ninguém deu ao mínimo, ninguém deu bola, então, nas primeiras décadas e primeiro século II, quer dizer, a redação original meramente se perdeu, ninguém estava nem aí com isso. Então, partindo do pressuposto falso de um texto perdido, como eles fazem, aí, então, é que eles falam, agora temos que recorrer às antigas versões, temos que recorrer aos antigos pais. Quer dizer, porque eles estão correndo atrás de uma coisa perdida. E se o texto original foi perdido, não existe no mundo maneira objetiva de saber qual foi. Não tem. Como é que, mesmo que você ache, você não sabe, não tem como provar que você achou. Se o texto foi perdido, é impossível você recuperar esse texto. É exatamente a jogada do outro lado, o texto foi perdido. Então, eles vêm reconstruindo, vêm bolando esse texto assim, eclético e blá, 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 tá. Eles, então, estão meramente tateando no escuro, porque eles começam com a falsa ideia de um texto perdido. Eu já mostrei, nós temos evidências assim, históricas, claras, assim, na cara, não tem jeito, que os apóstolos sabiam que estavam escrevendo Bíblia, seus colegas sabiam que os outros estavam escrevendo Bíblia, os cristãos reconheceram de imediato que estava aparecendo um novo cânon, houve cuidado desde o início. Clemente de Roma, dentro do primeiro século, nós temos coisas que ele escreveu, ele está citando o Novo Testamento ao lado do Antigo Testamento em pé de igualdade. Então, essa história de um texto perdido é meramente um discurso falso, perverso. O texto não se perdeu nunca. Se o texto nunca se perdeu, se a transmissão foi normal, então não precisamos de versão antiga, não precisamos de pai qualquer, nem mãe, nem qualquer outra coisa, porque nós temos centenas e milhares de manuscritos, temos uma transmissão normal através dos séculos. Como você sabe, eu defendo a preservação do texto. Eu não sou crítico do texto, eu sou estudioso do texto. E Deus preservou o texto, eu te digo qual é. Mas do outro lado, então, é por isso que eles perdem tempo com essas coisas. Eu não posso perder tempo com isso. E tem dois pontos que eu queria falar sobre acerca dos pais da igreja, né? O primeiro ponto a gente também tem a questão da transmissão dos pais da igreja. Então, por exemplo, você teve a carta lá que o Inácio escreveu, Santo Inácio escreveu, e como é que ela foi transmitida? Quais são as cópias mais antigas?
Aí você vai ter lá uma cópia, o pai da igreja do século IV, mas a cópia mais antiga desse pai da igreja é do século XI, século X. Então, também, para ter certeza de uma citação, fora tudo isso que o Burpkerrig falou, teríamos que fazer crítica textual dentro dos pais da igreja. Então, quantos manuscritos dos pais da igreja sobreviveram? Quais são os mais antigos? Essa colocação é muito apropriada, exatamente isso. Ninguém tem a cópia original de nenhum desses, quer dizer, Clemente de Roma, Inácio, Irineu, Justino Marte, mesmo original. O que você tem são cópias de cópias feitas, sabe-se lá. E é isso que você fala. Às vezes, a coisa mais antiga nós temos é do século X. Então, eu já falei sobre isso a respeito do problema dos 12 últimos versos do Evangelho de Marcos 16, 9 a 20. O outro lado cita uma coisa supostamente de Eusébio da Cesareia, ou então do próprio Jerônimo, ou Orígenes. Só que o que estão citando são coisas do século X. Não é. Eusébio era do terceiro século, por aí, segundo. Mas, acho que terceiro ou quarto. Eu já mostrei que provavelmente essa citação de Eusébio era uma coisa forjada. Certamente Eusébio nunca escreveu isso, porque ele não tinha nem condições de escrever assim. E tal. Mas então você colocou com muita adequação esse problema dos pais. Ninguém tem a cópia original dos pais. É cópia de cópia, sabe? Aí você tem que fazer crítica textual do pai, exatamente. Exatamente. Não, me poupe, por favor, não tenho tempo para isso. Exatamente. Eusébio de Cesareia é do século IV, 339. E a outra questão que eu queria colocar é, da mesma maneira como o senhor trabalhou aí a questão dos pais da igreja, os ecléticos também vêm. Fonte primária é Novo Testamento grego, é cópia grega. Dentro dessas fontes primárias, você vai ter os unciais, os minúsculos, as versões antigas, os pais da igreja, não, os lecionários, as versões antigas, e por último são os pais da igreja. Porque ninguém decide nada em cima de pai da igreja. O que um pai da igreja faz ou não é reforçar uma leitura aqui ou uma leitura ali, mas ninguém faz uma decisão, essa leitura aqui ela é melhor porque ela aparece naquele pai da igreja. Não é isso. Mas esse pai da igreja apoia a leitura que está lá no uncial tal, apoia a leitura que está lá no minúsculo tal, mas não necessariamente porque está no pai da igreja que vai se tomar aquela decisão, porque senão seria muito perigoso. Palavras muito bem colocadas do Burpkerrig, é um terreno muito escorregadio. Né? Eu achei muito interessante essa fala do senhor. Né? Aí temos também o Cláudio, ele fez uma outra pergunta que eu achei muito interessante. Outra coisa, em uma live, um cidadão garante que o erro do Dr. Pickering foi colocar o M7 anterior ao M5 e M6, quando, na verdade, M7 é posterior a eles. Gostaria de ouvir o doutor sobre essa questão. Eu já escrevi um artigo detalhado sobre isso. Quem fez essa colocação nunca tinha lido, você sabia desse artigo. Eu depois mandei uma cópia para ele. Deve ter sido o Berti, sei lá. Mas eu provo por A mais B mais C mais D mais F, G, H. Quer dizer, eu provo cabalmente que M7 é anterior a 5 e 6. Então, essa colocação é meramente ignorante. Quem faz isso é que não entende. Ou desconhece do grupo de família, né? Porque o senhor que está mais ligado aí sempre teve ligado ao texto majoritário, à grande massa bizantina. Se o senhor fez um erro de julgamento, imagina quem acha que essas famílias não são importantes. Eu já tive alguns privilégios que poucas pessoas já tiveram. Por exemplo,
Quanto à mulher adúltera, o Maurice Robinson foi lá e cotejou todos os manuscritos, os microfilmes que estavam lá em Münster para aqueles 12 versos. Como talvez 250 manuscritos não tem, então ele cotejou 1.300 e sei lá quantos que tinha. Então, eu tive na minha mão, eu já tive uma cópia desses cotejos, a cópia que era do Bill Pierpont, assim, 2 ou 3 meses, estava na minha mão. Então, eu pude ver diretamente o cotejo feito por Robinson, que poucas pessoas já puderam fazer isso. O próprio Robinson, após o trabalho dele, ele escreveu um artigo. Lá nos Estados Unidos tem um tal do Evangelical Theological Society, e eles têm um encontro, creio que é uma vez por ano, tal, onde o pessoal chega e dão, falam, né, palestras, mas em cima de um artigo tal, que depois é publicado. Tá bom, eu tenho cópia disso. Mas ele declara que essas linhas todas que estão naqueles 12 versos são todas assim, independentes. Dizendo ele, né? Depois ele voltou atrás, quando eu cheguei assim com a família 35, ele não quis reconhecer, tá, deixa para lá. Mas a questão é exatamente essa. Você pode ver até isso, creio que aqui também, não sei se está já em português. Em todo caso, você pode baixar de meu site. Isso aí Onde está? Não. Segundo, quer dizer, a questão sobre a mulher adulta está na parte 3, que não publiquei em português ainda. Mas você pode ver em inglês, quem entender isso. Mas a questão é a seguinte: são 31 lugares naqueles 12 versos, onde você tem qualquer diferença entre esses 3 grandes grupos. Aí tem M7, M5 e M6, tá bom. E todos esses 3 grupos têm mais de 200 manuscritos cada. Então, ou mais do que isso. Mas aí, baseado em Van Soden, que ele disse que tinha cotejado 900 manuscritos, então, dos 900 que ele cotejou, esses 3, então, eram de longe os maiores, tanto que 2 deles já eram uma maioria absoluta. Bem, acontece o seguinte: nos 31 lugares, onde um ou outro dos 3, M5, M6, M7, discorda, e tem alguns onde M5 e M7 estão de acordo contra M6. Tem outros lugares onde M6 e M7 estão de acordo contra M5, mas nunca, jamais no mundo 5 e 6 vão juntos contra M7. Não acontece, nenhuma vez. Ora, isso prova cabalmente que M7 não pode ser mais tarde. Tem que ser mais cedo. Se 5 e 6 nunca, jamais combinam contra 7, então 7 é maior, e é mais antigo e é melhor. Depois tem um lugar onde há uma divisão, onde há meramente 5 variantes diferentes. Quer dizer, cada família está num galho diferente. 5. Quer dizer, esses 3 e mais 2. Bom, pelo menos naquele lugar, cada família, obviamente, independente, porque cada família tem uma coisa totalmente separada das demais. Então, obviamente, a M7, que é a família 35, não depende dos outros 2.
Mas isso agora já se tornou, assim, história antiga, porque essa série que eu já falei, um Textor, que já está completo para o Novo Testamento inteiro, menos a segunda metade de João, e eu tenho uma cópia de tudo isso. Mais de 1000 jogos de variantes espalhados pelo Novo Testamento. Lá, as evidências são concretas, porque, como já expliquei, para esses jogos, eles cotejaram praticamente todos, quer dizer, 90%. Então, é cristalinamente claro que a família 35, o KR que Van Zoon chamou, é independente de todas as demais linhas de transmissão da massa bizantina. Isso é cristalino, isso é cabal, isso é científico, isso é na cara, não tem como negar. As evidências nuas e cruas estão ali. Então, é meramente má fé, ignorância, estupidez ou perversidade alguém seguir dizendo que a família 35, K7 ou KR de Vansur, M7 na mulher, ou MC em Apocalipse, que é uma revisão de qualquer coisa. Isso é mentira, isso é obviamente uma mentira. Ou alguém não conhece as evidências ou está meramente mentindo. Porque as evidências estão aí para qualquer um. Nessa série Texto. É científico. Então, alguém ficar falando da mulher adúltera é meramente assim, ficar assim com uma coisa que já passou. Que agora nós temos evidências no Novo Testamento inteiro. Não é mais 12 versos, é o Novo Testamento inteiro. É meramente impossível que a família 35 seja uma revisão de qualquer coisa. Cientificamente impossível. Não existe. As evidências estão aí. Para qualquer um ver nessa série de Texto. Então, é isso aí. Qualquer um vê que saiba alemão e tenha muito dinheiro para comprar os 12 volumes, né? Sim. Agora, mas se aqui no Brasil não sei nem se existe uma biblioteca científica desse tipo, mas assim na Europa, nos Estados Unidos, você acha bibliotecas que têm a coleção inteira. Então você não tem que comprar. Você meramente vai na biblioteca que lá tem tudo. Acho que talvez uma das poucas bibliotecas que tem é a sua, né? Você tem um texto aí completo, né? Mas o Brasil é muito pobre em termos de bibliotecas assim científicas, igualmente assim crítica textual, não tem. Ou se tem, eu ignoro. Pode ser que tenha, mas eu ignoro. Ou ninguém chegou e avisou o senhor também, né? Porque eu também não conheço nenhuma biblioteca no Brasil que fala assim, nós somos especializados em crítica textual. Nós temos 90 ou 70% de tudo que já foi produzido de crítica textual no mundo. Em inglês, em francês, em alemão. Não existe. Eu saiba, não existe. Tá na hora da gente... Talvez. Quer dizer, você falou em alemão, então, algum seminário luterano lá no Sul, tem 2 ou 3 lá em Rio Grande do Sul, esses seminários talvez tenham, porque essa série é produzida na Alemanha exatamente. E como a Igreja Luterana é de origem exatamente alemã, então, por uma questão de orgulho nacionalista, eles talvez tenham. Mas eu já andei lá, mas isso faz 30, 40 anos que eu andei lá e não sei mais. Também naquele tempo o meu assunto era outro, era missões, não era a preservação do texto. Perfeito. Wilbur, tenho mais 2 perguntas para fazer para o senhor aqui que os inscritos pediram, que é relacionado ao assunto que a gente estava comentando. Bom, uma o senhor já perguntou, uma o senhor já respondeu em outra live, mas a galera sempre volta a perguntar. Boa noite, Adolfo. Na tradução em português do Dr. Pickering, ele usou o método de tradução literal ou dinâmico, com base no texto grego que ele tinha em mãos? Abraço. Nenhuma coisa nem outra. Eu rejeito o termo dinâmico. Isso foi, se não me engano, inventado por Eugene Naider, grande servo de Satanás.
já morreu. Mas o que eu procuro, eu pergunto, o que que o Espírito Santo faria em português se ele estivesse assim inspirando o Novo Testamento em português pela primeira vez? É essa a pergunta que eu faço. Eu estou traduzindo texto grego, claro, mas eu quero ver como o Espírito Santo faria em português se fosse o caso. Eu não tô alegando que eu recebi assim uma revelação, mas é esse meu intuito. Eu quero realmente representar em português aquilo. Mas você não pode ignorar a própria estrutura do texto original. Essa estrutura se impõe. É preciso respeitar também a natureza da língua original, que no caso é o grego koiné. Mas o meu estilo não é rigorosamente literal, mas também não é dinâmico. Eu procuro realmente ser fiel ao texto, fazendo aquilo que o Espírito Santo faria se ele tivesse começando em português. Se conseguir ou não, não sou eu que vou responder. Certo. E a última pergunta da noite, vou fechar a pergunta do Herman aqui. O Herman ele faz o seguinte: ó, Herman von Soden veio lá do túmulo perguntar para o senhor, hein? Em língua portuguesa, hein? Boa noite, Adolfo. Das Bíblias do Brasil, né, a Almeida atualizada, a CF, ou qualquer tradução em língua portuguesa, qual o senhor considera mais bem traduzida e próximo da família 35? Aí são duas coisas. Se a coisa é bem traduzida ou não é uma pergunta. Se é próxima ou não à família é outra pergunta. São duas perguntas. Perfeito. São dois quesitos, duas questões. Quanto a mais próxima à família 35, isso é fácil, é a fiel. Porque a fiel é a tradução do texto recebido, que é o texto da Reforma Protestante. E, por exemplo, eu digo que se a família 35, como eu digo, representa 100% do texto original, o texto recebido representa 98%. Mas o texto eclético, só 92%. E o eclético tem erros de fato e contradições cabais que o texto recebido não tem. Então, a fiel, que segue o texto recebido, é mais próximo. A atualizada é uma tradução exatamente do texto crítico de outra época, porque isso lá atrás. Então, naquele tempo era a série Nestlé, simplesmente. Então, todas as outras, assim, linguagem de hoje, internacional, Jerusalém, dos católicos, enfim. Todos os outros são traduções do texto, de um texto dito crítico de fato eclético. Então, próxima à família 35, sem questionamento, é a CF, a não ser agora a minha própria tradução, que é exatamente em cima da família 35. Agora, mais bem traduzido, eu nunca me dei ao trabalho de procurar analisar as versões nesse sentido. No Antigo Testamento, onde todo mundo utiliza o texto hebraico massorético, mais ou menos, então tem lugar onde eu acho, por exemplo, que a atualizada é mais feliz do que a fiel, onde a nova versão internacional eu acho que é mais feliz do que a fiel. Que aí não é questão do texto, é questão da maneira de traduzir, o estilo de tradução e tal e tal. Então, a fiel nada mais é do que a antiga Almeida, literalmente. Porque como é que chama? Tem uma versão intermediária, a corrigida, sim. A Almeida, revista e corrigida, é o meio termo. Fica, às vezes segue o texto eclético, às vezes segue o texto recebido. É uma mistura
é menos mal do que a atualizada, a revista atualizada, que é totalmente do texto eclético. Mas o que a Trinitariana, que é a bíblica, a Sociedade Bíblica Trinitariana, que é dona da Fiel, o que eles fizeram é pegar a corrigida nos lugares onde tinha fugido do texto recebido, meramente voltou. Então, a ACF é meramente Antiga Almeida. E por ser Antiga Almeida, então o português é antiquado. Lamento, mas o português, como é Antiga Almeida, literalmente, então é um português antiquado. E, portanto, os jovens podem, às vezes, achar um pouco mais assim difícil entender a linguagem da Fiel, porque exatamente em português agora já é um pouco antiquado. Eles vão achar, por exemplo, que a nova versão internacional, essas coisas, é mais fácil de entender, porque é um português mais atual, um português mais suave, tal e tal. Tudo bem. Então, são questões diferentes. Perfeito, Wilbur. Bom, já batemos 1h01 de live. Agradeço aí pela presença do senhor. Sem mais perguntas por hoje, só mês que vem. Então, guardem suas perguntas, estudem. Primeira semana do mês que vem, se Deus permitir, nós estaremos reunidos de novo, né? A primeira sexta-feira. Dia 2 de julho, sexta-feira, dia 6 de agosto, a gente vai estar reunido de novo aqui. Então, vocês estudem, façam suas perguntas. Eu amei as perguntas feitas por vocês hoje. Olha o tanto de aprendizagem que eu tive com o Wilbur aqui, só com base nas perguntas que vocês fizeram. Então, muito obrigado. Wilbur, palavras finais? Good night. Tchau. Deus abençoe.